Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Lula vai ao Japão e Vietnã em busca de parcerias pelo Mercosul. STF começa a julgar Carla Zambelli por porte ilegal de arma. Aeroporto de Londres fecha após incêndio em estação de energia e cancela todos os voos. Justiça americana acusa 18 brasileiros de tráfico de armas e fentanil. E a Finlândia é eleito o país mais feliz do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula embarca amanhã para o Japão e vai negociar um acordo comercial com o Mercosul. A comitiva brasileira deve contar com a presença do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O acordo comercial com o Mercosul vai ganhar um novo capítulo neste final de semana. O presidente Lula e uma gigante comitiva brasileira viajarão para o Japão em busca de vender os produtos do bloco e ajudar na assinatura do acordo. O bloco sul-americano e o país asiático conversam há anos sobre uma possível parceria, mas nunca passaram de apenas conversas. Isso porque o Japão é resistente em alguns temas, como a carne, apontando questões sanitárias e fitossanitárias. O presidente Lula vai levar alguns amigos e também desafetos nessa viagem. Segundo informações, até mesmo Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, deve figurar entre os convidados. O presidente também fez um aceno ao Centrão e convidou alguns representantes dos partidos PP e União Brasil. O Japão é o segundo maior parceiro do Brasil na Ásia, atrás apenas da China, e o 11º maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Além disso, o Japão abriga a 5ª maior comunidade de brasileiros no exterior, com 200 mil pessoas. Após passar pelo Japão, o presidente deve ir até o Vietnã. Lula deve discutir um plano de ação para elevar o país ao nível de parceiro estratégico do Brasil. Sair às compras no Brasil não tem sido uma tarefa fácil. Os preços no governo Lula dispararam e, ao que parece, não há medida de curto prazo para que possa resolver o problema. Ir ao mercado ou feira virou um grande teste para o bolso. A alta dos preços exige que os consumidores façam malabarismo com o orçamento doméstico. Muito caro, aumentou demais. Não tem condições mais não, está muito caro mesmo. No mercado a gente não pode ir, todo dia que você vai ter um preço diferente. Os números dão razão a quem reclama. De acordo com o IBGE, em fevereiro, a inflação oficial medida pelo IPCA subiu 1,31%. Foi o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Tá, assim, absurdo, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço hoje vive numa situação de quase insegurança alimentar. Porque a gente chega no mercado um dia, simplesmente as coisas aumentaram, a gente escuta muitas promessas de que a gente vai tirar a inflação daqui, tirar um imposto dali, mas quando a gente vai no mercado, a sacola está sempre mais cara. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia fizeram o Banco Central aumentar na quarta-feira pela 5ª vez seguida os juros básicos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. Em um comunicado, o Copom afirma que a economia brasileira está aquecida, apesar de sinais de moderação no crescimento. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma. O caso que será julgado é decorrente de um episódio que aconteceu em outubro de 2022. Na época, a deputada discutiu com um apoiador de Lula em São Paulo. Zambelli então sacou uma arma e apontou para o homem. Carla Zambelli alegou que foi agredida e mostrou nas redes sociais um machucado no joelho. Mas imagens gravadas por pessoas que presenciaram a ação mostram a deputada caindo sozinha e sendo socorrida por seguranças dela. Os ministros analisam a denúncia da Procuradoria-Geral da República por 2 crimes: porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com arma de fogo. A Procuradoria-Geral da República pediu ainda que ela tenha o porte de arma cancelado e perca o armamento usado nos delitos. A PGR pediu ainda a condenação por danos morais no valor de R$100 mil. O deputado Eduardo Bolsonaro apresentou o pedido formal de licença da Câmara dos Deputados por um período total de 122 dias.
Como o pedido de afastamento supera 120 dias, a convocação do suplente será necessária para ocupar temporariamente a vaga. O salário dele, de R$ 46 mil, também será congelado. Como justificativa para sair do país e ir morar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro disse temer ser preso e que vai buscar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e também outras autoridades do Judiciário. A Polícia Federal prendeu o empresário Marcelo Fernandes, de 52 anos, responsável por furtar uma réplica da Constituição Federal de 1988 durante os atos de 8 de janeiro de 2023. O homem havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 17 anos de prisão. E nesta sexta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para condenar a 14 anos de prisão a cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça. Essa pena é maior do que para crimes de homicídio. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma nova cúpula de países aliados da Ucrânia. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma nova cúpula de países aliados da Ucrânia, depois de um chamado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à União Europeia para que mantenha a pressão sobre a Rússia. Macron anunciou que Zelensky e os líderes dos países aliados da Ucrânia vão realizar uma cúpula em 27 de março em Paris. Basicamente, agora temos uma estratégia para rearmar completamente a Europa, para nos reequipar e recuperar nossa independência total dentro dos próximos 5 anos. Esse é o ritmo certo e sabemos que esse é um investimento extremamente importante para nossos orçamentos nacionais e europeus. Zelensky, que falou por videoconferência com a cúpula de líderes do bloco europeu, afirmou que, apesar das declarações do presidente russo Vladimir Putin sobre sua disponibilidade para a paz, nada mudou. No encontro, 26 países da União Europeia apoiaram um novo pacote de ajuda de 5 bilhões de euros, o equivalente a 30 bilhões de reais para a Ucrânia, com exceção da Hungria. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reuniu comandantes militares para discutir a possível trégua na Ucrânia. Encontro no Reino Unido para discutir como manter a paz na Ucrânia caso seja pactuada uma trégua com a Rússia. Os chefes do Estado-Maior de cerca de 30 países se reuniram na cidade inglesa de Barrow para uma cúpula militar. Reino Unido e França lideram os esforços para construir uma coalizão de países voluntários em apoio a Kiev. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer assegurou que qualquer acordo de paz deve ser defendido frente à Rússia. O importante é que, se houver um acordo, seja um acordo duradouro e que a Ucrânia tenha soberania e segurança. O que vem com a soberania é decidir por si mesmo como você defende seu país, não ter a Rússia decidindo como você defende seu país. Portanto, isso tem que ser liderado pelos ucranianos. Em caso de trégua, Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron têm um plano para enviar tropas à Ucrânia no âmbito de uma força de paz. Segundo Londres, um número significativo de países estão dispostos a fazer o mesmo, sem dar números concretos. Bem, é exatamente isso que estamos vendo hoje em termos de planos e operações militares. Qual é a capacidade do Reino Unido, da França e de outros países dispostos? Como isso se traduz em um plano para os céus, mar e fronteiras, trabalhando com a Ucrânia? Putin condiciona qualquer trégua ao fim da ajuda militar à Ucrânia e também rejeita a presença de tropas estrangeiras no país como parte de um acordo. Starmer e Macron tentam formar esta coalizão desde que o presidente americano Donald Trump iniciou conversas com a Rússia no mês passado, sem integrar seus parceiros europeus, em uma tentativa de pôr fim a 3 anos de guerra. O líder supremo do Irã respondeu às ameaças dos Estados Unidos sobre o acordo nuclear. Ali Khamenei afirmou que qualquer movimento errado ao país será respondido de forma violenta. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou nesta sexta-feira que as ameaças dos Estados Unidos não vão levar a lugar nenhum, depois que Donald Trump avisou sobre possíveis ações militares contra a República Islâmica. No começo de março, o presidente americano revelou que escreveu ao líder supremo, pedindo que as negociações sobre o programa nuclear fossem retomadas. Os americanos deveriam saber que ameaças não vão levá-los a lugar nenhum confrontando o Irã. Eles e outros deveriam saber que, se fizerem qualquer coisa maligna à nação iraniana, vão receber uma forte bofetada.
Na última quarta, o site Axios, citando fontes oficiais, informou que a mensagem de Trump estabelecia um prazo de 2 meses para alcançar um acordo nuclear. O republicano, que começou o segundo mandato em janeiro, reinstalou a política de pressão máxima contra Teherã. Durante o primeiro mandato, ele removeu unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear e reimpôs sanções contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que a mais alta corte americana intervenha contra os juízes que bloqueiam a agenda dele. O presidente americano Donald Trump pediu que a Suprema Corte intervenha contra os juízes que bloqueiam a sua agenda, como o que está a cargo dos voos de venezuelanos expulsos para El Salvador. Se o juiz Roberts e a Suprema Corte dos Estados Unidos não resolverem essa situação tóxica e sem precedentes imediatamente, nosso país terá problemas sérios, escreveu Trump na plataforma Truth Social, referindo-se ao presidente da máxima instância, John Roberts, que o repreendeu por pedir a destituição do juiz que suspendeu temporariamente a deportação de imigrantes com base em uma lei de guerra. Esses juízes querem assumir os poderes da presidência sem precisar obter 80 milhões de votos, afirmou Trump. O juiz federal de Washington, James Boasberg, ordenou no último sábado a suspensão por 14 dias da expulsão de imigrantes, com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, ativada por Trump contra a gangue venezuelana Trem de Aragua. Mas vários voos com imigrantes, muitos deles expulsos sob essa legislação, aterrissaram em El Salvador, o que levou o magistrado a exigir explicações do governo Trump. O juiz, nomeado pelo ex-presidente democrata Barack Obama, quer saber a que horas e de onde os aviões partiram e quando deixaram o espaço aéreo americano. James Boasberg deu ao Departamento de Justiça um prazo até terça-feira para provar que não violou sua decisão. O Departamento de Educação Federal do governo americano está perto de ser fechado. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que instrui a Secretaria de Educação a tomar medidas para fechar o departamento e devolver a autoridade educacional para o Estado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca colegas republicanos e crianças em idade escolar para oficializar um ato há muito sonhado pela direita americana. O bilionário assinou uma ordem executiva para eliminar o Departamento de Educação, um projeto aplaudido por partidários que tornara as escolas um campo de batalha contra as ideias progressistas. Vamos devolver a educação de forma muito simples aos estados a que pertence. E isso é uma coisa muito popular de se fazer, mas muito mais importante. É uma coisa de bom senso a se fazer. E vai funcionar. Com certeza vai funcionar. E posso dizer que ao lidar com os governadores e outros no estado, eles querem muito isso. Eles querem levar seus filhos de volta e realmente ensiná-los individualmente. Provavelmente o custo será metade e a educação será talvez muitas vezes melhor. And the education will be maybe many times better. O Departamento de Educação, criado em 1979, não pode ser fechado sem a aprovação do Congresso, mas a ordem executiva assinada provavelmente poderia privá-lo de financiamento e pessoal. O documento assinado instrui a secretária de Educação, Linda McMahon, a tomar todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação e devolver a autoridade educacional aos estados. Esta é uma das medidas mais drásticas da reforma do governo federal, colocada em prática pelo Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, que busca cortar gastos públicos. Democratas e educadores criticaram a decisão. Trump diz que a medida vai economizar dinheiro e melhorar os níveis educacionais nos Estados Unidos, que ele diz estar atrás da Europa e da China. A educação tem sido um campo de batalha há décadas nas guerras culturais dos Estados Unidos, e os republicanos há muito querem arrancar o controle do governo federal. Um novo avião com migrantes chegou à Venezuela. 311 passageiros estavam a bordo. A aeronave da sancionada companhia aérea estatal Conviasa chegou ao aeroporto de Maiquetía com 311 passageiros a bordo, que a princípio não são deportados dos Estados Unidos, mas venezuelanos que não conseguiram chegar ao país. Esse é o quarto grupo de imigrantes enviado à Venezuela desde a chegada ao poder do presidente americano Donald Trump, com quem o governo do esquerdista Nicolás Maduro acordou repatriar imigrantes irregulares. 2 voos saíram do Texas e outro de Honduras, trazendo presos de Guantánamo.
No último domingo, o governo americano enviou 238 supostos membros da quadrilha Trem de Aragua para o mega presídio que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habilitou para receber membros de gangues. Para isso, o governo americano recorreu a uma lei de 1798, que permite a expulsão sem julgamento de inimigos estrangeiros. O governo venezuelano a qualificou de anacrônica. A Venezuela tem exigido que presos sejam libertados e repatriados, enquanto denuncia uma campanha para criminalizar a migração. Venezuela e Estados Unidos, sem laços diplomáticos desde 2019, concordaram na semana passada em retomar os voos de deportação, depois que o governo em Washington suspendeu uma licença para que a petroleira Chevron operasse no país caribenho, em represália ao que considerou um ritmo lento de repatriações. O aeroporto de Londres foi fechado nesta sexta-feira após um incêndio cortar a energia do local. Todos os voos foram cancelados. O aeroporto internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, vai passar esta sexta-feira totalmente fechado. A decisão foi tomada para garantir a segurança das pessoas após a queda de energia desencadeada por um incêndio. O fechamento do Heathrow afetará pelo menos 1.351 voos com origem e destino no aeroporto. O Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente, fazendo com que 230 mil passageiros passem por seus terminais todos os dias. Autoridades explicaram que a queda de energia foi causada por um grande incêndio que começou às 23 horas e 23 minutos locais de quinta-feira, na subestação elétrica de Hayes, subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto. O Corpo de Bombeiros anunciou por volta das 8 horas da manhã locais que conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse. Cerca de 120 voos para o aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado. Vários tiveram de ser desviados para outros aeroportos internacionais europeus, como Charles de Gaulle, em Paris. Além das instalações do aeroporto, um grande número de residências e empresas foi afetada pelo fogo. Depois que o incêndio foi detectado, 150 pessoas tiveram de ser retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi marcado. Construído em 1946, o Heathrow fica a 25 quilômetros a oeste de Londres. Segundo a empresa de dados de viagens OAG, mundialmente o Heathrow foi o segundo aeroporto internacional mais movimentado depois de Dubai no ano passado. Os militares do Sudão retomaram o Palácio Presidencial após paramilitares das Forças de Apoio Rápido tomarem o espaço. Mais de 12 milhões de pessoas já foram deslocadas desde o início da Guerra Civil. Tropas do Exército Oficial do Sudão estão a menos de 500 metros do Palácio Presidencial, tomado por paramilitares há quase 2 anos. O Sudão está imerso em uma guerra desde abril de 2023 entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, do Exército Oficial, com o general Abdel Fattah al-Burhan. Os combates em volta do Palácio Presidencial acontecem no marco de uma importante ofensiva do Exército para recuperar as zonas da capital Khartoum, que estão nas mãos das FARC desde o início da guerra. Durante o avanço no centro de Khartoum, as tropas destruíram um comboio de 30 veículos das Forças de Apoio Rápido que tentava se retirar para o sul. Os soldados que avançavam para o sul convergiram na segunda-feira com as tropas que já estavam no centro da cidade, pressionando ainda mais os paramilitares. A luta pelo poder entre o chefe do exército e o antigo adjunto, o comandante das FARC, já deixou dezenas de milhares de mortos e obrigou mais de 12 milhões de pessoas a fugir de casa. O conflito dividiu o país em 2. O exército controla o norte e o leste, enquanto as forças de apoio rápido dominam grande parte do oeste e do sul. E no próximo bloco, furto de cabo gera lentidão no metrô de São Paulo. E a Polícia Federal investiga a ocultação de drogas em cargas congeladas de Santa Catarina. A manhã de hoje foi de muita lentidão no transporte público em São Paulo. Um furto de cabo de energia do sistema de sinalização da estação Giovanni Gronchi paralisou os trens do metrô das linhas 5 Lilás.
De acordo com a concessionária, cabos de energia foram furtados do sistema de sinalização da estação Giovanni Gronchi, na zona sul de São Paulo, e forçou a circulação com velocidade reduzida entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi. Esse atraso gerou superlotação em toda a linha. Vídeos e fotos compartilhados por usuários mostraram as plataformas lotadas e também as dificuldades para entrar nas estações. A empresa lamentou o transtorno causado aos clientes e reiterou o compromisso com a segurança e a regularidade do serviço. Uma câmera no capacete de um vigilante registrou um momento em que ele é assaltado e baleado por 2 criminosos no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Um dos envolvidos foi preso pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante, de 43 anos, estava voltando para casa de moto quando foi abordado por 2 criminosos. É possível ouvir um dos criminosos pedir para o companheiro matar a vítima do assalto. No vídeo também é possível ouvir o barulho de 3 tiros. O homem foi atingido na canela e na região superior das costas. Logo em seguida, os criminosos fugiram com a moto dele. O vigilante conseguiu caminhar até a portaria do prédio onde mora e pediu por socorro. Ele foi levado para o Hospital Geral de Guaianazes e transferido para o Hospital São Luís. A Polícia Militar apreendeu um dos suspeitos envolvidos na tentativa de latrocínio, um adolescente de 16 anos, na região de Lajeado, zona leste da cidade. O jovem foi levado para a Fundação Casa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 18 brasileiros por tráfico de armas e drogas. Todos eles têm ligações com facções criminosas. Durante a investigação, que ocorreu ao longo de um ano, as autoridades apreenderam 110 armamentos ilegais, munição e fentanil. A investigação também afirma que alguns presos pertencem ao primeiro comando da capital. O grupo é acusado de traficar armas como pistolas, rifles e espingardas da Flórida e da Carolina do Sul para Massachusetts, e também eram ligados a gangues de rua. A procuradora, Lea Foley, disse que os réus fariam parte de um sindicato do crime ilegal. Segundo ela, a maioria dos suspeitos não tem status legal nos Estados Unidos. Além das armas, eles também realizavam um tráfico de fentanil, droga 50 vezes mais potente que a heroína e que se tornou um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos. As acusações de envolvimento no negócio de tráfico de armas de fogo sem licença e conspiração prevêem uma sentença de até 5 anos de prisão, 3 anos de liberdade supervisionada e uma multa de até $250. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão durante uma operação para desarticular traficantes que ocultavam cocaína em cargas de alimentos congelados. O grupo movimentou 450 milhões de reais em 3 anos. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos usavam a estrutura de empresas de logística para esconder a droga e em 3 anos teriam movimentado cerca de 450 milhões de reais. As investigações começaram após a apreensão de 3 cargas de cocaína em países africanos, em dezembro de 2022, que estavam escondidas em meio a remessas de frango congelado exportadas do porto de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. De acordo com o delegado Alessandro Neto, as cargas foram manipuladas em uma empresa de logística e isso levou a Polícia Federal a suspeitar dos trabalhadores dessa companhia. A investigação entendeu que a empresa tinha informações sobre destino de cargas e dados de embarcações e se aproveitava da logística para ocultar o entorpecente. Sem saber que a carga estava contaminada com droga, 2 representantes de uma importadora da Líbia haviam sido presos suspeitos de tráfico internacional, enfrentando o risco de prisão perpétua, mas foram libertados após a Polícia Federal esclarecer os fatos à justiça local. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico e lavagem de dinheiro, e as penas variam de 3 a 20 anos de reclusão. A seguir, seleção brasileira vence com gol de Vini Júnior e a Finlândia é eleita mais uma vez o país mais feliz do mundo. O Monte Kenya, que é a montanha mais alta da África, pode se tornar um local totalmente desprovido de gelo. Cientistas indicam que o derretimento do gelo pode afetar a fauna e a flora do local. No Monte Kenya, já se tornou uma dificuldade encontrar geleiras. Da antiga massa de gelo, restam apenas 2 blocos, o maior deles com apenas algumas dezenas de metros de largura.
De acordo com cientistas, o local pode se tornar até 2030 uma das primeiras montanhas totalmente desprovidas de gelo nos tempos modernos. Charles Kibaki Mushiri, um guia de 50 anos, leva excursionistas aos picos, a quase 5.000 metros de altitude, onde observa a transformação da neve em rocha áspera. Alguns anos atrás costumava ter cavernas de gelo aqui. Nós vinhamos, entrávamos e tirávamos boas fotos. Mas agora as cavernas se foram. A geleira Lewis está desaparecendo. Há muito derretimento e a geleira continua se tornando cada vez menor. Talvez no futuro, em alguns anos, ela desapareça completamente. O Monte Kenya, a segunda montanha mais alta da África e patrimônio mundial da Unesco, atrai milhares de visitantes todos os anos. Após horas de caminhada, aparecem as rochas terrosas do pico, mas a neve não é vista em nenhuma parte. Os rios também secam, com consequências para a fauna, a flora e os habitantes da região. Entre esses penhascos, através daquele pedaço de névoa do vale, aqui embaixo, geralmente temos alguma geleira, mas agora ela se foi, mesmo que você possa ver, a rocha está um pouco esbranquiçada por causa da geleira que estava lá. De acordo com um estudo com base em imagens de satélites publicado em 2024, o Monte Kenya conserva somente 4% da superfície das geleiras. A segunda maior montanha africana perdeu mais da metade de suas geleiras entre 2016 e 2022. A Organização das Nações Unidas afirmou nesta sexta-feira que todas as regiões com gelo na Terra registraram perda de massa no ano passado. As Nações Unidas indicaram nesta sexta-feira que todas as regiões glaciares no mundo registraram perda de massa líquida em 2024. A situação ocorre pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com a organização, preservar os glaciares não é apenas uma necessidade ambiental, econômica e social, mas também uma questão de sobrevivência. A situação nos campos de gelo ameaça o abastecimento de água de centenas de milhões de pessoas. Mais de 275 mil glaciares de todo o mundo cobrem uma superfície de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados, sem incluir as calotas de gelo continentais de Groenlândia e Antártida. O relatório divulgado por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Glaciares garante que essas formações estão diminuindo rapidamente devido à mudança climática. A perda de massa foi relativamente moderada em regiões como o Ártico Canadense e os glaciares periféricos da Groenlândia, mas os glaciares de Escandinávia, Svalbard e o norte da Ásia experimentaram seu pior registro anual. A análise, que se baseou em uma coletânea de observações ao redor do planeta, estima que os glaciares, com exceção das calotas de gelo continentais de Groenlândia e Antártida, perderam mais de 9 trilhões de toneladas desde que os registros começaram em 1975. Um relatório do MAP Biomas mostrou que o Brasil enfrenta redução de água na superfície. Um relatório da plataforma de monitoramento MAP Biomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água devido à exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água, de acordo com o informe publicado nesta sexta-feira. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%. Quase 2/3 da superfície de água do país estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial devido à capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu 3,6% dos recursos hídricos no ano passado, em comparação com a média histórica. Este fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda de superfície da água em relação à média desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução. Um norueguês apresentou uma queixa ao ChatGPT após ser descrito pelo chatbot como um criminoso, assassino dos próprios filhos. A empresa OpenAI atualizou o modelo e a acusação. Um norueguês apresentou uma queixa após descobrir que o ChatGPT o descrevia erroneamente como um criminoso que matou 2 de seus filhos.
Arve Holman disse em um comunicado que o que mais assusta é que alguém possa ler isso e pensar que é verdade. Desde esse incidente, a empresa americana OpenAI, criadora do chatbot, atualizou seu modelo e já não apresenta Holman como assassino. A associação austríaca Neub, que luta pela proteção da vida privada, lamentou que, no entanto, esses dados falsos podem permanecer nos sistemas internos. A Neub, que representa Holman, denunciou que o ChatGPT regularmente fornece informações falsas que podem prejudicar gravemente a reputação de uma pessoa, acusando falsamente pessoas de corrupção, abuso de menores e até mesmo assassinato. A ONG pede ainda que os elementos infratores sejam eliminados, que a tecnologia seja melhorada, que seja imposta uma multa administrativa. A empresa americana, pioneira em inteligência artificial generativa, tornou-se famosa ao lançar o robô ChatGPT no final de 2022, ferramenta que popularizou o uso desse tipo de tecnologia. O Comitê Olímpico Internacional elegeu a nova presidente da entidade. Ela recebeu 49 votos dos 97 eleitores. Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry. A ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry foi eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional ao término da 144ª sessão do organismo, realizada em Costa Navarino, na Grécia. Aos 41 anos, a mais jovem entre os 7 candidatos, Coventry vai ser a primeira mulher e a primeira africana a presidir a entidade. This is not just a huge honor. Esta não é somente uma grande honra, mas uma lembrança do meu comprometimento a cada um de vocês, que vou liderar esta organização com tanto orgulho e com os valores na essência. Vou fazer cada um de vocês muito orgulhosos e espero que extremamente confiantes na decisão de hoje. Ela obteve 49 dos 97 votos, enquanto o segundo colocado, Juan Antônio Samaranch, recebeu 28 votos. Os demais candidatos tiveram no máximo 8 votos favoráveis. O Brasil venceu a Colômbia 2-1 com um gol de Vinícius Júnior no último lance da partida. Brasil e Colômbia se enfrentaram em uma das partidas da eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Logo aos 6 minutos, a seleção teve um pênalti marcado a favor. Rafinha foi para a bola e abriu o placar. No final do primeiro tempo, Luiz Dias recebeu dentro da área e bateu o rasteiro para empatar. E o jogo seguiu empatado até o último lance da partida. Aos 99 minutos, Vinícius Júnior recebeu na entrada da área e fez um golaço. Final, 2-1 Brasil. Um relatório anual de felicidade da ONU mostra que a Finlândia continua sendo o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. O Brasil ocupa a 36ª posição. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. De acordo com o relatório anual de felicidade da ONU, todos os países nórdicos permanecem entre os 10 mais felizes, com Dinamarca, Islândia e Suécia atrás da Finlândia. Os países da América Latina com as melhores posições foram Costa Rica em 6º e México em 10º lugar. O Brasil subiu 8 posições e ocupa a 36ª colocação, o segundo melhor colocado na América do Sul, atrás do Uruguai, que está em 29º. Os Estados Unidos caíram para o 24º lugar, o pior resultado do país desde a publicação da primeira edição do relatório em 2012, quando ocupavam o 11º lugar, a sua melhor classificação. Os autores do estudo relatam que compartilhar refeições está fortemente vinculado ao bem-estar. O número de pessoas que jantam sozinhas nos Estados Unidos aumentou 53% nas últimas 2 décadas. O país também é um dos poucos que registram um aumento das mortes por desespero, como suicídio ou consumo excessivo de álcool e drogas, enquanto este tipo de óbito está em queda na maioria das nações. O relatório analisa o comportamento das populações do mundo inteiro entre 2022 e 2024. O Afeganistão, cenário de uma catástrofe humanitária desde que os talibãs retomaram o poder em 2020, volta a aparecer como o país mais infeliz do mundo. A classificação da felicidade é baseada em uma média de 3 anos de avaliações pessoais da satisfação com a vida, assim como no PIB per capita, apoio social, expectativa de vida com boa saúde, liberdade e índices de corrupção.
E o Diário de Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Segunda-feira, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Não esqueça que amanhã, sábado, nós temos uma ação de evangelismo por todo o Brasil. É o Salvation Day, em comemoração ao aniversário do apóstolo Estevão Hernandes, a partir das 10 horas da manhã, em todas as ruas do planeta. A gente vai fazer uma grande ação de salvação. E domingo tem celebração da família, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite, em uma igreja renascer. Então, um final de semana abençoado e até segunda-feira.